E hoje, gente, a live vai estar muito legal. Vocês sabem já que então eu venho já... São 2 lives anteriores já que eu tava falando sobre comunicação e etc, né? E hoje, em especial, eu vou estar passando para vocês atividades que vão fazer com que vocês consigam, além de saber do que eu tô falando, executar, né? Fazer na prática, porque afinal de contas é isso que nos gera os resultados, né? E conseguir adquirir um pouquinho dessa habilidade de estar se comunicando melhor, tanto com os teus filhos, tanto com o teu marido, tanto com as tuas amigas, ou até mesmo no trabalho. Para trabalhar com vendas é muito importante que tu entenda, né, sobre os tipos de pessoas, e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os tipos de pessoas. Quem não conseguir ficar até o final, depois vai ficar gravado, vocês podem assistir, tá? Mas assim... Olha que legal então os temas, tá? Hoje a gente vai falar sobre os tipos de pessoas, que é muito importante que tu comece a caracterizar esses tipos de pessoas para saber se pronunciar, para saber falar, né, com as pessoas de acordo com como cada um tem o seu tipo de falar. Imagina assim, ó, nós aqui como seres humanos, a gente é tratado todo mundo como iguais, né? Quando na verdade cada pessoa é uma pessoa. E a gente também tem categorias de tipos de pessoas. Mas, colocando no mundo animal, né, imagina uma girafa se comunicando com um elefante, né, o tipo de linguagem é outro, uma pulga falando com uma formiga, o tipo de linguagem é diferente, e nós como seres humanos, ninguém nunca falou isso pra gente, né, mas existiu sim pessoas muito interessadas e curiosas, as quais estudaram o comportamento humano, a mente da gente, como que funciona, e aí eles identificaram que existem alguns tipos padrões de pessoas que é os quais eu vou estar falando hoje aqui com vocês, tá? Além dos tipos de pessoas, a gente vai falar também sobre alguns tipos de filtros que a gente tem também dentro da nossa cabeça, né? E que também eles podem ser muito úteis na vida da gente, mas também eles podem ser muito prejudiciais. Então, hoje eu vou te falar que tipo de exercício, como é que tu pode perceber isso, como é que tu pode, eu vou te encorajar, né, tu descobrir sobre, para que tu utilize isso de uma maneira útil, de uma maneira boa para ti, para tu conseguir, tu te comunicar melhor contigo mesmo e tu também te comunicar melhor com as outras pessoas. E aí tu deve estar te perguntando talvez, né, mas aí pra que eu preciso querer me comunicar melhor? Eu já me comunico bem. Se tu já te comunica bem... Perfeito! Essa live não é pra ti, essa aula não é pra ti, você já tem o resultado que você deseja, você já tem o resultado que você quer, você já tá com uma vida satisfatória, né? Essa live, essa aula é pra pessoas que estão tendo dificuldade em se comunicar, sabe? Eu falo uma coisa, mas parece que as pessoas não entendem. Ou eu tô aqui nesse mundo, mas parece que eu não sou compreendido, parece que eu não faço parte, né, desse universo, desse mundo. Parece que eu falo outra língua com as pessoas, que as pessoas não me compreendem. Aí esta live é pra você, essa aula é pra você. Ou, nossa, eu gostaria de aumentar o meu resultado nas minhas vendas, né? O meu resultado com as pessoas, no geral, com os meus filhos. E eu não sei como, eu gostaria de saber melhor como que a gente funciona. E aí também essa live essa aula, ela também é pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre aqui, como tu mesmo, né, funciona. Talvez tu já saiba, né, e aí tu pode estar revisando agora esse conteúdo. E talvez tu ainda não saiba e aí tu vai estar descobrindo muito. Você pode procurar no Google, tá? Essas informações que eu vou te passar aqui, muitas delas, até às vezes elas têm aleatoriamente no Google, mas às vezes elas estão desorganizadas, ou às vezes elas não estão tão de uma forma clara, né? E também às vezes tu não tem como questionar, e eu tô aqui, tu pode me questionar se caso tu precisar, que tu não entendeu alguma coisa, tá? Se tu acha que alguém também pode se interessar por essa live, também tu pode enviar um aviãozinho para mais pessoas assistirem, ou até mesmo depois que tu assistir, tipo, nem que não seja ao vivo, né? Tu também pode estar enviando o aviãozinho, que daí tu vai estar enviando para mais pessoas assistir esse conteúdo, tá? Então, a primeira dica, então, que eu vou dar é percepção. Como é que a gente faz para perceber mais, né? A primeira coisa, a gente tem que estar para fora, com a nossa atenção. A gente tem um olho para olhar, a gente tem um nariz, né, para cheirar, uma boca para degustar, o ouvido para escutar, né, e as mãos, né, para tocar.
o corpo para sentir, né? E veja bem, a gente acaba às vezes estando tão para dentro com os nossos pensamentos, né? Que a gente não coloca essa nossa função toda pro lado de fora, a fim de conseguir captar, né, os melhores resultados daquilo que a gente está vivendo naquele momento. Que, na verdade, deixa eu contar pra vocês como um segredo, tá? É a única coisa que é uma verdade, é a única coisa que existe, né? É aquele momento que a gente tá vivendo, como esse agora, que eu tô aqui na frente do meu celular, falando aqui com vocês, é a única coisa que existe. Além disso, o que passou já não existe mais, já é passado, e aquilo que ainda não chegou, ainda não é realidade, né? Então, é somente isso que a gente tem. Então, é bom que a gente se atente e que a gente preste atenção, né, pra fora, pra o que é real, certo? Então, essa é a primeira dica. Aí, depois, então, eu vou começar a falar sobre os tipos de pessoas, tá? Então, vocês já devem ter se dado conta ou percebido que algumas pessoas reagem diferente de outras pessoas, tá? Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas, quando elas vão definir uma compra, por exemplo, né? Ah, eu vou comprar uma casa, né? Algumas pessoas, elas vão precisar ver todos os detalhes da casa. E toda a parte que ela enxerga é o critério que ela faz para decidir comprar ou não comprar aquela casa, certo? Algumas pessoas, elas têm a necessidade de sentar no sofá, de sentir a casa, né? Sentir a energia, botar o pé na grama, ver como é que vai sentir, como é que vai ser, né? Ter as sensações que aquela casa vai trazer para ela, né? Algumas outras pessoas, elas querem entender tudo como a casa funciona, como que a persiana funciona, como que a máquina funciona, como que a luz, como que liga, como que não liga a banheira, se tiver banheira, se tiver piscina, todos os detalhes, as palavras, as classificações, né, da tal da casa. E assim como também tem aquelas pessoas que precisam ouvir, né? Elas precisam escutar tudo que tá ao redor. Então, será que essa casa ela é bem localizada, que não vai ter muito barulho? Ela se importa, né, com os barulhos que podem haver a ter ali naquela casa. Então, isso define ela comprar ou não a casa. Então, olha como é que para um vendedor é importante definir o tipo de pessoa a qual ele está se referindo, a qual ele está falando, a qual ele está conversando. Porque de acordo com o tipo da pessoa, você vai comunicar. Então, se tu vai perceber, eu já vou falar pra vocês como é que tu faz pra perceber, tá? Mas, se tu vai perceber que aquela pessoa ela é mais visual, aquela casa ela tem que estar impecável, ela tem que estar brilhando, ela tem que estar limpa, a decoração tem que estar perfeita, a iluminação tem que estar muito boa, tá? Agora, é uma pessoa que eu já percebi que ela é mais sinestésica, ela é mais atenta às sensações. Enche de almofadinha para sentar no sofá, coloca um cheiro bom para ela sentir quando ela tá entrando dentro da casa, né? O nariz, a boca, né? Faz parte, né, do toque da parte sinestésica. Então, desta forma, ela vai se sentir aconchegada, acolhida, né? E aí vem a afinidade dela se sentir melhor dentro da casa. Assim como se tu estiver vendendo para uma pessoa que tu identificou que ela é auditiva, se tu quiser colocar um som mais ambiente, ou se tu falar para ela do tipo som round que tem na sala, né, da casa, ou tu mostrar para ela o quanto que é calmo, né, se a pessoa já falou para ti o que ela gosta, que ela dá valor para isso. Então, se atentar quanto a isso, exatamente especificamente se comunicar com cada tipo de pessoa. Filhos é a mesma coisa. Vai ter aquele filho que ele precisa que tu abrace ele, que tu encoste pelo menos nele enquanto que ele tá fazendo o tema, né? O meu, por exemplo, ele é assim, eu vou lá, dou uma encostadinha de vez em quando nele, tá tudo certo. Aí tem outros já que não, que tu tem que cuidar muito do tom da voz que tu vai falar com ele. Se é uma criança auditiva, tu vai falar num tom um pouco mais estridente com ele já vai ficar mal, né? Ele já não vai se sentir bem. Ele já não vai nem ter vontade mais de te ouvir. E aí tu imagina que tu tá ali explicando pra ele o tema e ele tá aqui, ó, com o ouvido, né? E tu ali falando alto, né? Então, são canais sensoriais diferentes,
atenções e quantificações de utilização diferentes que podem gerar todo o resultado na tua vida. Tu imagina um marido que chega em casa e ele é sinestésico, ele tá louco pra tomar uma cervejinha gelada, né? E aí ele coloca aquela cervejinha gelada na mesa, já suja toda aquela mesa e ele se senta tirado, né, na poltrona e tá ali curtindo a vibe dele, né? E aí tu imagina que a mulher é uma mulher visual, que cuida de cada detalhe, que quer tudo arrumadinho no lugar, que quer tudo limpinho e que fala muito alto, né? Ela já fala um tom de voz mais alto, estridente, rápido, né? Porque ela fala de acordo com as imagens que vêm na cabeça dela. Então ela tende a falar assim muito rápido, de acordo com como vão vindo as imagens, ela vai falando. E tu imagina que o sinestésico, ele vai falando de acordo com a inércia, com as sensações. Então, olha como é que uma pessoa é totalmente diferente da outra. Então, é muito importante que a gente tenha a nossa atenção para fora para perceber essas pessoas. Se de fato essas pessoas são importantes pra gente, se é importante a gente conseguir melhorar a nossa comunicação com essas pessoas, tanto se for para a área de vendas, tanto para a área tipo, do relacionamento, do filho, da amiga, do tio, da avó, né? É uma habilidade única que vai te gerar muito melhores resultados, tanto nos teus relacionamentos, quanto também nas tuas vendas ou nas tuas realizações profissionais, né? Então, falando ainda dos tipos de pessoas, né, as características, vocês devem estar se perguntando como é que eu sei, né, qual características de cada um. Então, visuais são pessoas mais atentas, então, né, ao campo visual, eles tendem a olhar mais para cima, eles tendem a falar mais alto, estridente e rápido, porque eles falam de acordo com as imagens que vêm na cabeça deles. E as palavras que eles falam também costumam ser desse jeito, né? Eu até coloquei aqui algumas frases parecidas, tipo, para vocês mais ou menos identificarem. Por exemplo, as nuvens estão claras e a natureza está colorida, né? Claro, eu não tenho como sentir claro, eu só tenho como ver claro ou colorido, né? Então, desta mesma forma, tu já sabe que aquela pessoa tá se comunicando desta maneira, vendo, né? Se você quer se parecer com ela, se você quer ser entendido por ela, ou se tu quer te conectar mais com ela, é próximo disso que tu precisa se comunicar. Se tu te comunicar mais próximo desse tipo de palavreado, né, vocês vão se alinhar muito mais, tá? Assim como os sinestésicos, eles tem um padrão, né, a falar mais devagar, de acordo com a inércia, então que eles entram dentro das sensações. O tom da voz ele é mais baixo, né? E eles tendem a falar, vamos pegar essa mesma frase ali, né? Eu sinto uma leveza muito grande quando me conecto com o céu. Então, eu me conecto, eu não tenho como falar vendo, e sim sentindo, certo? Então, basicamente é isso. Oi, Clau, tudo? Eu quero te ver no próximo Metamorfose, hein? Tu tá aqui, ó, dele aprender aqui, mas lá no Metamorfose tem muita coisa que eu não falo aqui, hein? A Silvana também. A Silvânia ali, ó. Tudo bem, meninas? Então, eu já falei então do visual, do sinestésico, agora o auditivo. O auditivo, ele escuta, ele tá muito atento a escutar. Então, ele tem uma sensibilidade também muito grande no ouvido. Então, quando uma pessoa fala muito alto no ouvido, ela é já aquela pessoa que fala assim, ó. E uma dica muito importante. Pessoas visuais, elas sabem que tu tá escutando quando tu olha no olho, quando tu olha pra ela, né? Então, se tu tá falando com uma pessoa que é visual, tu fala olhando pra ela. Se tu é uma pessoa auditiva, a pessoa auditiva ela não vai te olhar porque ela escuta assim, ó, de lado. Ela nem precisa te olhar. Então, aí tu que é visual, tu acha, mas ela não tá me escutando. Ela tá te escutando, ela só tem uma maneira diferente de ouvir. Então, olha como são características diferentes, mas que muda, né, o jeito como é que tu vai interpretar, fazer as tuas interpretações. Porque, no geral, os visuais tendem a achar, né, que esses auditivos não estão ouvindo. Porque eles estão assim, ó, do lado, que eles não estão vendo. E como eles escutam praticamente vendo, né, o processo que eles fazem é visual, eles ficam achando que a pessoa não tá ouvindo, quando na verdade a pessoa só escuta de uma forma diferente,
tá? Os auditivos, eles tendem a falar mais sequenciado, porque eles falam cada palavra até o fim. Porque eles terminam, quando eles terminaram de escutar, diferente do visual, que ele termina de falar de acordo com como ele termina de visualizar as imagens, né? Então, basicamente isso. E depois a gente tem também os digitais, que eles são mais conectados, eles são mais ligados e atentos às palavras. E quando eu digo as palavras, são as explicações, né? É como assim aquelas pessoas que gostam muito de ler manuais de instruções, eles querem saber o detalhe do detalhe do detalhe. Uma pessoa, por exemplo, que vai vender para uma pessoa dessas, ela precisa saber os detalhes. Vai vender uma TV, ela precisa saber todos os detalhes dessa TV, porque senão ela não vende para essa pessoa. Porque para esta pessoa é tão importante os detalhes que se o cara não sabe dar para ele as explicações, para ele aquilo ali não faz sentido. Entendeu? Mas como é que eu sei mais daquela TV do que o próprio cara que tá vendendo? Isso é um absurdo, né? Então, como é importante... Ai, deixa eu tomar uma aguinha. Oi, meu amor. Olha aqui quem tá aqui. Quer dar um oi pra galera? Nós estamos ao vivo. Não pode, Então, eu tô dando uma aula aqui. Mas tu quer dar um oi, tu pode. Tu quer sentar aqui do meu lado e ficar escutando também? Aprender um pouquinho mais de PNL? Pode ir. Mas daí põe roupa. Tá de pijama, beleza. Aí, então, gente, os digitais, eles precisam saber todos os detalhes. Pra quem não sabe, esse é meu filho, viu, gente? Queridinho da minha vida, é um fofinho. Limpou hoje até os calçados dele. Agora, a gente tá numa negociação aqui em casa legal, né? Agora, nessa pandemia, né? Porque tem que ajudar tudo, né? A gente tá 24 horas em casa, a gente precisa se ajudar, né? Porque senão ninguém trabalha e ninguém faz nada, né? E aí, agora, quando eu lavo a louça, eu peguei uma manha. Eu falo assim, hoje eu vou lavar pra nós, tá? Aí eu já aviso ele, né? Hoje eu vou te livrar dessa, mas amanhã tu não adianta choramingar que tu vai ter que lavar, né? E aí ele vai bem de boa. Hoje ele falou pra mim, eu tô tomando boas decisões. Ai, gente, olha, ele tem 7 anos de idade. Como que pode? Por isso que eu digo, gente, eu tô aqui de coração querendo ensinar o que eu usei e funcionou pra mim, entendeu? Porque eu vejo as mães, gente, reclamando dos seus filhos enlouquecidas. E eu não tenho como dizer que pra mim é igual, porque pra mim não é igual. Pra mim é maravilhoso, tu entende? Eu não tenho, tipo assim, do que me queixar, sabe? Com eles. Pra mim, continua tudo a mesma coisa nessa pandemia. Tipo, aí veio até temas, né, da escola, fazer um bolo com o seu filho, fazer piquenique. Mas, gente, isso tudo eu já fazia antes, a gente já fazia antes, né? Ajudar em casa, eu já ajudava em casa. Todas essas coisas, tipo, que eles vieram ensinando por causa do Covid, já era um padrão nosso. De ler, né, de bater papo, de conversar. Tanto é que ele vem e fala, né, nossa, mãe, eu tô tomando boas decisões. Me diz uma criança de 7 anos que vem e te fala, né? Ai, nossa, mãe, eu tô tomando boas decisões. Como é que tu acha que ele chegou nessa conclusão? Porque ele identificou que agora ele não tava mais sofrendo. Porque quando ele ia lavar os tênis e ficava chorando, eu falava, quem está ganhando a dor? Né? É você tá se dando a dor. Você mesmo que tá te causando isso, porque não é eu. Você pode escolher lavar o tênis sorrindo ou chorando. A decisão é tua, não é minha. Mas todas as pessoas têm que lavar os seus tênis. Onde é que tá escrito que eu, por ser tua mãe, sou obrigada a lavar o resto da minha vida os teus tênis? Você já tem condições, você tem 2 braços, eles funcionam perfeitamente, você já tem todo o raciocínio lógico para poder lavar o seu tênis, né? A gente vem de uma tendência onde que os pais são muito assim, a mãe tem que fazer, né? E o filho, nossa, parece que tem que passar a mão por cima que nem um bibelô, né? E não é assim. Quanto antes eles vão aprendendo a ser autônomos, né? Antes eles se tornam melhores seres humanos, com mais capacidades. Por que as pessoas às vezes vão morar sozinhas e acabam sofrendo tanto? Porque em casa já não aprenderam. Eu fui eu sei, eu sou a prova viva disso. Quando eu fui morar sozinha, eu não sabia fritar um ovo. Imagina, né? Então, é isso, gente. Fecha parênteses, agora vamos continuar.
Tá, então falei então dos 4 tipos então de pessoas: visuais, sinestésicas, auditivas e digitais. É bom que pelo menos na tua família que tu saiba. Tu quer ver uma coisa como é que pode dar uma boa confusão? O jeito que as pessoas amam, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, pra mim pode ser muito importante eu ganhar, por exemplo, flores ou algo que eu possa enxergar o amor, né? De alguma maneira, né, ou de outra. Outras pessoas Ai, gente, desculpa. Outras pessoas já vão dar mais valor pra aquilo que escutam. Nossa, eu preciso que tu fale pra mim num tom doce. Eu preciso que quando tu for falar comigo, que tu esteja falando de um jeito agradável, docinho, sei lá, sensual, não sei. É isso que me faz meu coração bater mais forte. Assim como tem outras pessoas que vão gostar, nossa, eu gosto que me toque, eu gosto que me amassa, que me aperta, que me faz massagem. Aí eu sei que me ama, né? E até tem aqueles loucos, né, que querem as explicações pros seus sentimentos. Eu quero que tu me explica por que tu me ama. Qual que é a teoria pra tu dizer, pra tu entender que tu me ama, né? Então tem todos os tipos de pessoa, mas aí tu imagina que tu entende o amor de um jeito e a tua mulher ou o teu marido entende de outro jeito. Cada um usa um canal, né? E aí a gente tende a usar o nosso canal pra mostrar pro outro. Só que o outro compreende no canal dele. Então é muito mais importante eu saber, né, o tipo de personalidade, o tipo de pessoa, no caso que ele é, que ele caracteriza, para eu poder, quando eu vou mostrar o meu amor, mostrar o amor do jeito que ele compreende. E aí para isso tu pode fazer uma perguntinha. Fulano, como é que tu sabe que eu te amo? É quando eu encosto em ti? É quando eu faço alguma coisa que tu enxerga? Ou é quando eu te digo, ou quando eu converso contigo num tom mais suave de voz? Como que tu sabe, né? Isso é uma boa pergunta pra gente se fazer. Então, já passei pra vocês os 4 tipos. Gente, não pensem, tá? Que isso aqui é uma bobagem. Isso vale ouro, gente. Isso muda a tua comunicação, a tua conduta com as pessoas e a repercussão disso é muito grande, tá? Experimentem verificar como que o teu marido ou o teu namorado faz pra saber o quanto que tu ama ele ou como é que pra ele seria, né, bom ele saber, ele perceber ser amado, e aí começa a fazer isso. E aí depois tu me conta, tá? Dá trabalho, gente? Dá trabalho. Dá trabalho ficar escutando as pessoas, dá. Mas também não dá trabalho quando a gente não consegue compreender as pessoas ou ser compreendido. Um dia eu tive uma cliente, olha que interessante isso. Ela veio pra mim e ela disse assim, eu tô muito triste porque desde eu não posso ser quem eu sou no meu relacionamento, né? Pra manter o relacionamento, eu preciso ser uma outra pessoa. Que bom, Silvane! Olha o feedback da Silvane. Que maravilha! Ela já tá aplicando e tá ajudando muito. Gente, eu quero dizer pra vocês que isso aqui é uma agulha no palheiro, comparando com o que a gente pode aprender através da PNL, gente. Vocês não fazem ideia. Só realmente, né, estudando, se aprofundando, e é lógico, pode ser que vocês não querem ser mestres em PNL, aplicar isso amanhã depois, né? Mas quanto mais tu entrar a fundo, mais tu vai começar a descobrir sobre ti mesmo. E aí tu vai começar a perceber as tuas capacidades. E aí as coisas começam a mudar ao teu redor. Sério, a vida muda mesmo. Então, vale muito a pena se aprofundar mais, tá? No conteúdo. E o que eu posso passar pra vocês... Porque, gente, aqui é um relacionamento muito frio. Eu não tenho muito feedback, né? Então, eu não tenho como tá passando tanto conteúdo quanto eu passo, por exemplo, nos meus cursos, né? Que daí fica tudo organizadinho. Aqui as pessoas, elas veem parte, sabe? Fica tudo meio bagunçado. E o curso tu começa e tu vai até o fim. E a estrutura que tu vai recebendo também, né? Vai sendo aí tu aprendeu isso, aí tu vai subindo o degrau até que tu chegar lá em cima. É muito válido. Mas pra quem não tem condições, pra quem não consegue, claro que acompanhar tudo isso aqui já ajuda muito, que nem mesmo a própria Silvane tá falando, né?
Então, dá trabalho? Dá. O que tu ganha? Muito melhores resultados, tá? Se tu continuar fazendo o que tu sempre fez, tu vai continuar tendo o mesmo resultado. Imagina a repercussão que isso gera na vida de uma pessoa, né? Conseguir se comunicar melhor. Porque, gente, no geral, os nossos problemas, eles já vêm da nossa comunicação. Tu quer ver uma coisa? Eu fui na minha mãe e no meu pai, e a gente não conseguiu se entender, e a gente brigou, e aí um foi estúpido com o outro, aí me deu raiva, não sei o que. Olha que baita problema. Pra quê se criar problemas, sabe? Se tu tem como ter melhores resultados. Ou, nossa, eu briguei com meu filho porque ele não me obedece, ou eu tô estressado porque eu não consigo dar o tema pra ele, porque ele tá me xingando, porque ele não quer fazer o tema, tá brigando. Ou, o meu namorado não me entende, porque eu chego em casa, é sempre aquela casa suja, porque não se organiza, porque não consegue fazer isso, sabe? É muita reclamação, porque não existe um entendimento de ambas as partes, porque a comunicação dá conflito. Tá? Ou eu não tô vendendo porque os clientes são tudo uns mala, porque só querem ficar olhando, mas tu talvez não tá compreendendo teus clientes, tu talvez não tá acessando o que tu precisa acessar neles, tá? Então saber sobre pessoas, saber sobre comunicação, gente, é fundamental. E eu tô aqui pra te ajudar no que eu posso, tá? Então vamos lá. Essa é muito importante. Então, as palavras. Então, eu falei dos 4 tipos de pessoas e falei os tipos de palavras, tá? Vou repetir as frases aqui para vocês acompanhar. Então, as nuvens estão claras e a natureza está colorida. Então, eu estou falando de um jeito visual. Então, se tu escuta a pessoa falando dessa maneira, tu já sabe que talvez a conduta que tu possa utilizar é falar mais próximo dessa forma. Assim como, eu sinto uma leveza muito grande quando me conecto com o céu, né? Sinestésico. Quando ouço a natureza, meu coração bate feito sinos a soar. Auditivo. Deixa eu ver qual mais aqui. Eu posso perceber que as nuvens e a natureza, de maneira geral, produzem um estado incrível dentro de mim. Noto acontecendo a cada dia mais e mais. Digital, tá? Percebo pode ser qualquer canal sensorial. Noto pode ser qualquer canal sensorial. Então, daí é digital. Aí, gente, falando de palavras, tá? Vocês podem pensar, tá, que palavras não salvam a vida, mas eu vou dizer pra vocês o como que aumenta as chances de que tu sobreviva e de que sim, salva a vida. Eu vou te explicar por quê. Pensa comigo, tá, na palavra neve, né? Se eu for falar de neve, eu tenho duas palavras pra explicar sobre neve. Eu sei que ela é branca e eu sei que é gelada, né? Agora, se eu for dar esta palavra pra um cara que mora na neve, ele vai ter 30 mil tipos de palavras para identificar neve. Tem neve fofa, tem neve para iglu, tem neve para esquiar, tem neve de um jeito, tem neve de outro jeito. Ele vai ter 30 mil palavras, porque ele tem 30 mil tipos de experiências para aquilo ali, ele já vivenciou muito mais. Então, vocês acham que qual de nós dois tem mais chance de sobreviver na neve? O cara esse que sabe tudo sobre, ou eu que só sei 2 palavras para explicar sobre a neve? Então, olha como é que as palavras são importantes. Como a gente ter o conhecimento e significados e mais palavras pra gente se comunicar cada vez mais e mais e mais e ser compreendido, como é importante. E como que tu descobre mais palavras? Lendo, gente. Eu teclo nessa tecla aqui, é chato, às vezes a pessoa às vezes não tá afim, né? Mas vai procurar um livro que tu te identifica. Quando eu comecei a ler, deixa eu até pensar, não, o primeiro livro que eu li não foi de história, mas depois eu comecei a ler histórias, eu adorava ler romances. Então eu lia romances. Aí depois que eu comecei a ler outros tipos de livros, a minha filha já leu vários tipos de livros, ela teve várias fases. Primeiro ela começou a ler aqueles coisa de diário, de adolescente, né? Aí depois ela já foi mais pros romances, aí depois ela foi pras aventuras. Agora ela tá lendo alguns, assim, de frases, de ressignificações, assim. Eu tenho fé que lá pelas tantas ela vai começar a ler alguns livros sobre empreendedorismo, né? Sobre talvez a mente, quem sabe, enfim, né? Mas então, já é um início, já começa a criar palavras. Nossa, e ela tem muitas palavras na cabeça, é muito legal, tá? Então, outra coisa que hoje eu queria passar pra vocês aqui, falando das palavras, é o como que as palavras têm o significado dentro da nossa cabeça, tá? Que é assim, ó.
Eu já falei no seminário, eu vou tocar nessa tecla de novo, tá? Até esgotar esse assunto, que é, gente, o nosso cérebro não tem um entendimento. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Eu vou dizer uma frase e vocês veem o que vai acontecer dentro da cabeça de vocês, tá? Se eu te disser assim, ó, não pensa numa janela amarela agora, o que vem dentro da tua cabeça? Vem a janela amarela, né? Pois então, é porque o nosso cérebro não compreende este não. Então, pensa que cada vez que tu tá falando um não pro teu filho, tu tá falando pra ele justamente ir pra lá. Então, não sobe em cima de uma árvore, não brinca com fulano, não faz tal coisa, né? Quantas vezes a gente fala durante o dia o não pros nossos filhos. Inclusive, já desde pequenininho, não mexe nisso, piá, não mexe naquilo, guria, né? E aí, tu tá fazendo justamente o oposto, tá mandando ele fazer justamente o oposto do que tu quer. Então, como é que tu corrige esse jeito de falar? Tu vai falar o que tu quer e não o que tu não quer, porque nota que a tua atenção, ela tá naquilo que tu não quer, que é a tal da árvore, né? Então, o que tu quer? Tu quer que ele tenha a brincadeira aqui, eu quero que tu brinque com os carrinhos, eu quero que tu brinque com isso. Ó, isso aqui é pra tu brincar, isso aqui é pra tu fazer. Então, eu tô indo na direção do que eu quero e não do que eu não quero. Assim como, gente, é como é que a gente conversa com a gente também. Vou dar um exemplo pra vocês. Ai, mas eu não quero mais ser gordinha. Então, o que tu quer, né? Se comunica como você quer ser. Ah, eu quero chegar num peso ideal. Ok. Agora o teu cérebro tá entendendo o que tu quer, porque antes ele só tava entendendo o que tu não queria. E veja bem, gente, eu quero falar sobre energia, tá? A energia que tu coloca pra ir até lá onde tu não quer ir, e aí talvez tu vai se dar conta de que lá não é o lugar que tu quer chegar, às vezes tu nem vai se dar conta, aí tu tem que voltar até aqui, aí tu vai ter que pensar por que tu não tá chegando lá onde é que tu quer, porque claro, tu tá fazendo teu cérebro ir pra onde é que tu não quer, né? E aí tu vai tentar reformular esse caminho de um jeito, de outro, até que tu consiga então ir aonde tu quer. Então muitas vezes as pessoas, elas não chegam onde querem simplesmente pelo como que estão falando consigo mesma, nem sabem pra onde querem chegar, só sabem o que não querem, né? Então, esse é um exercício, gente, que vocês podem fazer de percepção, de se notar. Como que eu tô falando comigo? Quantas vezes eu tô falando esse não por dia desnecessariamente? Tu quer ver uma coisa que acontece? Eu escuto direto. Ô, amor, não esquece de comprar o pão, tá? Porra, tu não tem uma forma melhor pra falar, sabe? Fala pro cara lembrar, então, se tu quer lembrar. Tu não quer que ele esquece, tu quer que ele lembra. Então, pra que tu diz pra ele não lembrar, sabe? Pra ele não esquecer, né? Então, fala pra ele lembrar. Então, é uma maneira de tu corrigir. Cara, isso aqui é uma bobagem, né? O pão, lembrar, não lembrar. Mas, enfim, gente, no geral, lá no final das contas, se tu for pegar as coisas mais pontuais da tua vida, que tem significado pra ti, tu tá falando não, né, pra ti, quantas vezes no teu dia tu tá falando não pra ti, né? Então, é essa parte que eu quero que vocês começam a investigar sobre vocês mesmos e começam a corrigir. Ah, eu falei aqui um não, como que eu poderia falar? É isso aí, Gabi. Oi, Gabi! Exercitar o cérebro todos os dias. Gente, se tu exercita pra falar esse não, tu pode exercitar pra falar o que tu quer. Olha só, desde que tu nasceu, tu tá falando esse não. Então tu ficou muito bom em falar esse não. Porque como tudo na vida a gente treina, a gente fica bom em algum momento, né? Agora tu vai ter que começar a treinar de um jeito diferente. Mas veja comigo, vai ser pra algo que tu queira, vai ser pra ir pra um lugar que tu quer agora, pelo menos, tá? Então, o teu resultado, ele vai começar a aparecer, tá? Então, tenha fé que vai dar certo. Então, falei dos 4 tipos, então, de pessoas, falei das palavras, a importância, falei, então, agora do não, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei pra conversar com vocês. Ah, os filtros, tá? Vou falar hoje, porque é um assunto complexo, é um assunto que coloca bastante a galera pra pensar, os filtros, tá? Nós temos 3 filtros, eu vou falar sobre um, que é o generalizador. Em outro momento eu vou estar falando sobre os outros, tá? O que é esse filtro generalizador? É aquelas palavras nenhum, nunca, sempre, todos, tudo.
E a gente costuma falar desse jeito, mas observa que tu tá mentindo. Porque quando tu fala assim, ó, todos são tal coisa, tu tá mentindo. Porque tu não conhece todos. E olha como é que é forte isso que eu tô falando, né? Tu tá mentindo. Não, mas eu não sou mentirosa. Tá? Mas então tu conhece todos pra estar falando que é todos? Que todos são assim que nem tu diz, né? Então quantas vezes, gente, a gente se pega se comunicando de um jeito generalizador? E o que acontece com a nossa mente, tá? Quanto a isso? Os medos, a gente também faz isso. Então, eu tenho um medo e eu generalizo para todas as outras situações e aí eu me limito. Então, eu vivi uma experiência, tá? Que me causou algum sofrimento, alguma dor, não sei o que te causou, ou algum medo, ou algum pânico, né? E às vezes eu pego aquele um medo e generalizo para toda aquela categoria de experiências que eu poderia estar vivendo e tirando outras conclusões, né? Assim como quando eu digo assim, ó, ninguém presta, eu tô falando ninguém, né? Às vezes eu me limito de não conhecer mais justamente ninguém. Eu já conheço todo mundo, eu já sei que ninguém presta. Olha que limitação, né? Para que fazer isso consigo mesmo? Eu te pergunto se talvez tu é uma pessoa que pensa desse jeito, né? E até talvez não vá de encontro com o que eu tô falando. O que você ganha generalizando desse jeito? Tu quer proteção? Tudo bem. Tu pode te proteger, mas será que o tanto quanto tu tá querendo te proteger não é um excesso que acaba até inclusive te limitando ao invés de te proteger? De que não te permite talvez até viver a vida, né? Então fica aqui a minha pergunta, tá? Esse sempre, nunca, realmente tem utilidade? Gente, vamos combinar, é poucas as vezes em que este sempre, esse todos, esse nunca vão encaixar de uma forma verdadeira. Tá? Nenhum homem presta. Eu adotei várias frases aqui gerais que eu fico escutando todo dia. Ninguém me ama. Poxa vida, não tem ninguém em todo o mundo que nem por um segundo te ama ou te amou pra tu estar falando isso. Ou ninguém me entende. Mas não tem ninguém que em algum segundo tu conversou e pá, essa pessoa me entendeu. Então tem alguém que te entendeu em algum contexto. Entendeu? Ah, mas foi em um contexto. Ah, mas entendeu. É um fato. Tu foi compreendido, então tu já não pode usar essa frase, que ninguém te entende. Ninguém me quer. Tu pediu pra todas as pessoas, se todas as pessoas te querem, pra saber se ninguém te quer. Ai, é muito engraçado. Sempre me ferro quando entro num relacionamento. Em quantos relacionamentos tu já entrou, então, pra saber se é sempre? Talvez nos que tu já experimentou, mas não significa que nos que tu vai experimentar, né? E aí cabe lembrar, né, gente, poxa, se em todas as experiências que eu tive foi muito próximo, foi muito parecido e realmente não foi satisfatório o resultado, cabe lembrar que é importante eu olhar para isso, né, e ver o que eu posso fazer de diferente para colher talvez um resultado diferente. Talvez eu tô fazendo sempre do mesmo jeito. E se eu fizer sempre a mesma coisa, é muito provável que o meu resultado vai ser sempre o mesmo. Então, se eu não tô satisfeita, é bom que eu mude o jeito que eu tô sendo, tá? Sempre, todas as pessoas são falsas, né? Aí, tu é uma pessoa que passou por uma experiência em que alguém de fato talvez foi falso contigo, né? Te falou uma coisa, nas costas falou outra, isso é comum acontecer, né? Mas foi uma pessoa. E aí agora, tu já não confia mais em ninguém, porque todo mundo é falso. Foi uma pessoa, gente. Tem quantos bilhões de pessoas no mundo, tá? E aí tu tá falando que todas as pessoas são falsas, ou que tu não confia em ninguém por causa de uma. Olha que absurdo isso, gente. Não, agora eu não confio mais em ninguém. Tá, se tu não quer, tu não confia. Eu tenho maior respeito por pessoas que decidem isso. Embora, que utilidade tem pra você, que serventia tem pra você? Prestar atenção, tá? Numa próxima experiência com isto que tu já aprendeu, com essa experiência que tu já teve, perfeito. Mas não generalizar, né? Tá?
Nunca vou vencer na vida. Se continuar falando desse jeito, muito provável nunca vai mesmo, porque cada vez mais teu cérebro tá impregnando isso, né? E acreditando nisso. E olha, o que a gente acredita, gente, é a nossa fé embutida, que a gente nem sabe às vezes que a gente tem, né? E como é interessante que a gente tem fé naquilo que não dá certo, né? Mas às vezes quando é pra dar certo, a fé parece que fica meia, né? Não acredita tanto assim. Então, nunca vou conseguir mudar. Ai, essa é a pior crença que pode ter. Sabe por quê, gente? Porque eu nunca vou mudar, tá? É a crença que faz com que nada mude na tua vida. É a crença com que faz com que tu não viva, que tu congele, que nem uma estátua para sempre. Porque olha o que tu tá dizendo, eu não mudo. E não tem como não mudar. Por mais que tu queira não mudar, a gente tá mudando o tempo inteiro. É inevitável. Sim, Silvane, são muito dramáticos, claro. Mas, né, a gente às vezes é dramático e a gente nem nota, né? Às vezes a gente não se percebe falando, né? É muito importante que a gente esteja atento a gente mesmo, né? Tudo que é bom dura pouco. Não teve nada na tua vida em que tu fez que durou pouco, né? Que durou bastante tempo e que foi bom, né? Eu acho que sim, né? Tudo que é bom é caro demais. Não teve nunca alguma coisinha mínima ali que não foi cara e que foi bom pra ti? Então é uma categoria, né? Que eles generalizam um conceito. Tu quer ver uma coisa, a comida acontece muito isso, né? Só que tá, comida não vai te fazer mal pra vida, mas outros contextos sim. Nesses tipo assim, eu não confio em ninguém, ninguém me ama, nunca vou vencer na vida, todas as pessoas são falsas, isso te limita, tá? Agora comida são contextos que tu pode parar pra perceber. Eu comecei percebendo na alimentação, do tipo assim, ó, o feijão. Eu experimentei um feijão e nenhum feijão é bom. Mas tu experimentou todos os feijão do mundo, todas as pessoas que fazem, gente, fazem de maneiras diferentes, né? Então é bom que a gente experimente pra verificar se talvez algum deles não vá. Aí eu vou gostar e aí o meu paladar vai ser bom, tá? Então aí tu vai lá e muda o teu conceito sobre pão, sobre feijão. Faz o downloadzinho, né? Atualiza ali, né? Uma coisa que eu não gostava muito era abacate. E aí eu tentei de um jeito, tentei de outro, fui, até que meu paladar melhorou. Hoje eu como abacate de todos os jeitos. Sushi eu demorei um tempão pra comer, mas eu não desisti enquanto que eu não comecei a gostar. Olha como é que pode, experimentar em vários jeitos, de vários lugares, né, até que teu paladar vai mudando. E assim é a gente internamente também, né, com as nossas capacidades. A gente vai mudando desde que a gente se permita. Eu sempre digo para os meus alunos, gente, vocês podem tudo que vocês quiserem, porém, vocês têm que querer, né? Isso não vem de algum lugar que não seja de dentro de você, do seu desejo, né? E também você tem que se permitir, você tem que se dar a chance. Não vai vir sem que tu faça algo para que aquilo venha. E o resto, como, isso a PNL vai te ajudar a tu encontrar, tá? Vamos ver o que mais que eu preparei aqui pra vocês. Eu acho que era isso. Então, eu falei sobre os tipos de pessoas, falei sobre a palavrinha que ela não, falei sobre a importância das palavras, dando o exemplo lá do iglu, lá do gelo, né, da neve. Falei sobre o filtro da generalização. Eu acho que é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha aqui de hoje. Na terça-feira que vem eu vou trazer mais um conteúdo, vou falar sobre os outros filtros, para vocês entenderem um pouco mais ainda sobre como é que a nossa mente funciona. Eu espero que vocês utilizem, né, tudo isso que eu tô passando para vocês e verifiquem na prática o quanto que isso faz sentido ou não, tá? E questionem, perguntem, tudo que vocês tiverem dúvida. Tá bom? E se vocês também gostaram, acharam relevante, que outras pessoas podem utilizar, envia o aviãozinho ali para essas pessoas. Beleza, gente? Beijo pra vocês!